Canal Filosofia Fácil para o Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu, professor Patrick, estou trabalhando com vocês diversas aulas e temas de filosofia e nós estamos aí na aula 11, voltado para o primeiro ano do ensino médio, e o tema é senso comum, doxa e episteme. Então vamos entender cada coisa do jeito que ela é. O que é o senso comum? É o conjunto de conhecimentos e crenças que adquirimos ao longo da vida através da experiência, da observação do mundo ao nosso redor e da interação com outras pessoas. Esse é o senso comum. São aqueles conhecimentos que a gente vai adquirindo aos poucos, entendeu? Com as nossas experiências. Por exemplo, o menino que sabe soltar pipa, né? Não é uma coisa que ele aprendeu na escola, entendeu? Você vai tirar o bambu, você vai fazer aquela parte flexível você vai comprar uma folha de seda, você vai comprar um barbante, uma linha, entendeu? Isso é uma coisa que, né, ele aprendeu ali com os coleguinhas, com o tio, com os meninos maiores da rua, com o pai, entendeu? O futebol, as opiniões, tudo assim, entendeu? Então muita coisa, o senso comum é isso, aquilo comum do nosso dia, né? Aquelas coisas que a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, torrar café, por exemplo, eu lembro que eu aprendi a torrar café com a minha avó, entendeu? Então, a gente comprava o café cru, né? E eu tô falando isso lá nos anos 90, né? E minha avó me ensinou certinho como torrar o café. Tinha uma fumacinha azul que saía e que você ficava ali girando o torrador de café. Era uma bola preta, sabe? Porque era preto por causa do fogo, né? Então, o senso comum é isso. São coisas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. É o conhecimento que não exige estudos aprofundados, como eu disse, ou métodos científicos, mas que utilizamos no dia a dia para tomar decisões e interpretar a realidade. Tá? Então, muitas pessoas interpretam a realidade de acordo com aquilo que elas vivenciam. É um conhecimento útil para lidar com as situações do cotidiano, mas pode ser limitado e impreciso. Então, são conhecimentos válidos, são conhecimentos que servem muito para situações aí do cotidiano. Por exemplo, a pessoa saber nadar, a pessoa que sabe nadar, né? Às vezes num suposto, por exemplo, a pessoa está num barco, né? E esse barco afunda. Então, aquele saber nadar é aquilo que vai salvar a vida dela. E não saber nadar é aquilo também que vai levar à morte, entendeu? Então, são várias coisas aí são várias situações, vários conhecimentos que são importantes, mas eles não são tão precisos quanto um conhecimento científico, né? Então, esse conhecimento do senso comum ele é passado de geração em geração através de histórias, tradições e costumes. Não se baseia em métodos rigorosos de investigação e pode conter erros ou até preconceitos. E muitas vezes tem preconceitos, né? Conceitos errados sobre algo, alguém, um grupo. Tá? Então, o senso comum versus o conhecimento científico. Embora o senso comum seja fundamental para a nossa vida, ele não é sinônimo de conhecimento científico. Por quê? A ciência busca explicar os fenômenos naturais de forma rigorosa, com rigor e sistemática, através de um sistema, utilizando métodos experimentais e teorias comprovadas. Então, a ciência ela busca organizar o pensamento, como essa figura aqui faz, né? Então, a ciência é aquela que busca organizar a vida, organizar o pensamento através de um sistema metodológico de experiências que podem ser comprovadas. O senso comum, por sua vez, baseia-se em crenças e observações superficiais, podendo ser enganoso em muitos casos. Por que é importante distinguir o senso comum do conhecimento científico? O senso comum pode nos levar a conclusões equivocadas, especialmente em questões complexas, que exige aí um pouco mais de reflexão.
entendeu? Então, às vezes a gente aprende ali no senso comum algo que não é certo, algo que é errado. Então, e são coisas às vezes complexas. Ao questionar o senso comum, desenvolvemos a capacidade de analisar informações de forma mais profunda e objetiva. Então, o senso comum ele tem que ser investigado, tem que ser questionado, né? Mesmo sendo passado de geração para geração, né? Às vezes alguns pensamentos não são corretos, algumas teorias, né? E existe a teoria do senso comum, né? As teorias aí que não são válidas, tipo, cientificamente, mas que tem ali uma carga, às vezes, de preconceito, de coisas que podem afetar a vida. Vamos lá. Então, a ciência, ela se baseia no questionamento do senso comum e na busca por explicações mais precisas e completas. Complexas também, né? Então, a ciência, ela se baseia no questionamento, né, para explicar as coisas que acontecem ao nosso redor de uma forma mais completa, mais inteira. Senso comum e filosofia. O senso comum e a filosofia, embora pareçam distintos, possuem uma relação intrínseca e histórica. Ambos buscam compreender a realidade, mas o fazem de maneiras diferentes. O senso comum busca compreender a realidade que está ao nosso redor. A filosofia também busca entender a realidade que está ao nosso redor também, como a ciência. Características do senso comum. Baseado na experiência, é construído a partir das vivências cotidianas, das tradições e dos costumes de uma determinada cultura. Por exemplo, você vai aprender várias coisas da sua cultura. Vamos lá dar um exemplo aqui, olhando, inclusive esse desenho aqui. Por exemplo, aqui a gente vê o rapaz aqui do chapelão, provavelmente mexicano. Por exemplo, é muito comum as comidas mexicanas serem temperadas com bastante pimenta. Entendeu? Então a pimenta faz parte da cultura ali mexicana. Então eles acostumam-se com a pimenta. E, às vezes outra cultura, por exemplo, aqui o alemão, às vezes a comida, eu não sei se a comida, eu acho que a comida do alemão não é apimentada. Entendeu? E outros povos também, outras culturas não toleram, não gostam de comidas muito apimentadas. A gente aprende, por exemplo, comidas, sobre religiões, sobre pensamento, forma de se comportar. Tem culturas que são mais fechadas, tem culturas que são mais expansivas. Por exemplo, existe aí um senso comum no mundo todo de que o brasileiro é muito aberto, que o brasileiro é muito festivo, né? Aí você vai dizer todos os brasileiros são assim? Claro que não, tem brasileiros seríssimos que você vai falar que ele é sei lá, é um europeu, alguém, ele tem um estilo asiático, mas no geral, no senso comum, a gente vê que o brasileiro ele é mais acolhedor, ele é mais brincalhão, entendeu? E determinadas culturas, por exemplo, os finlandeses, os russos, os japoneses são mais contidos, entendeu? Não são tímidos, mas são mais assim, né? Não se expõem tanto. Ok? Subjetivo. Varia de pessoa para pessoa e de cultura para cultura, né? Então ele é subjetivo, varia. Influenciado por valores, crenças e preconceitos. Prático. Ele serve como guia para as ações do dia a dia, facilitando a tomada de decisões. Então, ele ajuda nas decisões. Características da filosofia. Racional e sistemática. Ela tem um sistema de adquirir o conhecimento e que esse sistema é racional. É através da racionalidade. A filosofia busca a compreensão da realidade através da razão, da análise crítica e da construção de argumentos lógicos. Ela é universal, ela busca verdades universais válidas para todos os seres humanos, independentemente de sua cultura ou época. Então, independente, né, são valores,
são verdades que podem ser utilizadas em todos os tempos e todas as épocas. Crítica. Ela questiona o senso comum, buscando identificar seus limites e suas contradições. Então, a filosofia sempre vai questionar o senso comum. Né? Vamos lá, por exemplo, antigamente, vamos lá falar do senso comum de 50 anos atrás. Vamos lá, falar aqui no Brasil. Estou falando lá dos anos 50, dos anos 60. O senso comum não tolerava, por exemplo, a questão da tatuagem. Entendeu? Então não era uma coisa muito aceitável. Entendeu? Era uma coisa que algumas pessoas faziam. Tatuagem é uma coisa antiguíssima, né? Várias culturas fazem tatuagem. Mas você pensa o seguinte, estou falando de 50 anos atrás. Então, hoje a gente vê que a tatuagem ela é uma coisa presente aí, inclusive, né, pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, adolescentes, né, muita gente aí usando né, acredita que não tem problema nenhum fazer tatuagem, mas isso era um tabu, algo que não se aceitava, né, naquela época. Como eu disse, ela é crítica, critica o senso comum, buscando identificar seus limites e suas contradições. Eu estava falando aqui da tatuagem, então, gente, hoje essa questão mudou, entendeu? Então o senso comum ele mudou. Hoje existem pessoas que até hoje não gostam, não aceitam a tatuagem, mas a gente percebe que boa parte da população já aceita, né, com mais tranquilidade, pessoas tatuadas. Doxa, o que é doxa? É uma opinião. Então ela requer uma experiência direta ou indireta para ser formada. Pode variar de pessoa para pessoa, influenciada por fatores culturais, emocionais e pessoais. Então, a doxa é isso, é uma opinião formada. Ela é suscetível à mudança, podendo ser facilmente alterada por novas informações ou experiências, porque ela é uma opinião, né? Não possui uma justificativa rigorosa e pode ser falsa ou verdadeira. O que é doxa? Aí tem que, mas é só a minha opinião, né? É a minha opinião. Então, quando você fala da sua opinião, isso é doxa. Não significa que a sua opinião esteja certa, entendeu? Ela pode ser verdadeira, mas ela também pode ser falsa. Episteme. Episteme é o conhecimento, requer um processo de investigação racional e sistemático. Busca a verdade universal e independente de opiniões pessoais. É um conhecimento sólido e fundamentado, resistente à dúvida. Possui uma justificativa racional e é considerada verdadeira. Então a episteme é um conhecimento que se considera verdadeira, porque ela é descoberta através de fundamentos racionais. Então ela é justificada. Então a episteme não é uma opinião, entendeu? Então, por exemplo, quando se produz uma vacina, aquilo ali não pode ser doxa. Uma vacina não pode estar baseada na doxa, na opinião. Eu acho que essa vacina cura 80%. Não, a episteme vai dizer, olha, essa vacina é eficiente em 70%. Ela é eficiente em 90%. Ela é eficiente em 95%. Eu acho que é difícil, às vezes, uma vacina, um remédio ser eficiente em 100%, não sei. Mas a episteme vai dizer isso aí. Mas como que eles conseguiram essa resposta? Através de um estudo, através de investigação, através ali da prática racional, entendeu? Episteme é ciência, conhecimento e saber. Ok? E é isso. Até mais. Valeu.